E na aula de astronomia de hoje, nós vamos ver o que são estrelas variáveis. Então fica comigo que eu vou te explicar isso depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e hoje nós vamos falar sobre estrelas variáveis. Bem, por definição, uma estrela é variável quando a sua luminosidade ela varia em uma certa escala de tempo, que geralmente é menor do que 100 anos. E o estudo da variabilidade estelar é muito importante para a gente entender os fenômenos físicos que estão acontecendo na estrela, como também entender o comportamento dos estágios evolutivos delas ao longo do diagrama HR, ok? Bem, a variabilidade estelar, ela pode se manifestar de duas formas. Elas podem ser extrínsecas, que é uma variabilidade decorrente de fatores externos, como por exemplo eclipses, que podem ser por asteroides, por planetas e também por outras estrelas, como as binárias eclipsantes, que temos aqui alguns subtipos delas. Também pode ser por microlentes gravitacionais ou simplesmente pelo efeito da rotação da própria estrela. E aqui temos mais alguns subtipos também. Uma outra forma é a intrínseca, que é uma variação relacionada à mudança dos parâmetros físicos no interior da estrela. Elas podem ser, como podemos ver aqui, eruptivas, cataclísmicas, estrelas de pulsação ou seculares. Bem, hoje em dia a literatura científica nos mostra vários tipos e subtipos de estrelas variáveis, como mostra aqui essa chamada árvore da variabilidade, que vai crescendo à medida que vão sendo feitas novas descobertas. Esse cenário nos mostra a variabilidade relacionada à fotometria, ou seja, as assinaturas de variabilidade detectadas através de suas curvas de luz, ok? Porque existem outras formas de se detectar a variabilidade, como, por exemplo, o método da espectroscopia, que utiliza aplicações do efeito Doppler, tá? Bem, eu vou mostrar aqui, ao longo da aula, alguns exemplos de curvas de luz de algumas estrelas variáveis, ok? Bem, podemos ver vários exemplos dessas estrelas variáveis no grande catálogo, que é o catálogo geral das estrelas variáveis, ou catálogo reconhecido pela sigla GCVS, que é a sigla para General Catalog of Variable Stars, ok? Do inglês. E existem várias versões desse catálogo, mas a versão 5.1 ela já registrou cerca de mais de 58 mil estrelas variáveis apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, como também mais de 10 mil estrelas variáveis extragalácticas, ou seja, estrelas que foram encontradas em outras galáxias diferentes da nossa, ok? E uma mesma estrela, ela pode apresentar mais de um tipo de variabilidade, como, por exemplo, o nosso Sol. O Sol é um exemplo de estrela que possui múltiplas características de variabilidade, pois o Sol é uma variável com assinatura de rotação, ela é também uma estrela pulsante e também uma estrela eruptiva. Em algumas ocasiões, ela é também uma variável eclipsante.
durante os eclipses planetários de Mercúrio e Vênus, ok? Então, nessa aula, eu vou apresentar as principais características e curvas de luz de um exemplo de uma estrela intrínseca e outra extrínseca, que são elas as estrelas com assinatura de rotação e as estrelas com eventos de erupções ou estrelas eruptivas, ok? Bem, a rotação estelar, ela pode ser notada devido à presença de manchas na sua superfície, como podemos ver aqui na figura. E foi a partir de observações sucessivas de manchas no Sol, feitas pelo físico e astrônomo Galileu Galilei, o pai da física moderna, é que se descobriu um movimento de rotação no Sol. Então, isso também permitiu verificar que o período de rotação da estrela é diferente em cada latitude. Então, por exemplo, aqui, as manchas próximas ao meio, elas se movem com mais rapidez do que as manchas mais afastadas. Então, no Equador, nós temos um período de rotação de 25 dias, e nos polos nós temos períodos de rotação que chegam até 35 dias. Então, esses diferentes períodos de rotação, eles estão relacionados ao estudo da rotação diferencial da estrela, que nos mostra que a velocidade de rotação, ela muda em diversas partes do Sol, o que nos indica, então, que a estrela é um corpo fluido e não um sólido, ok? Bem, as manchas, elas surgem devido a altas concentrações do fluxo de campo magnético que inibe a convecção da estrela. E essas perturbações também causam as erupções solares. Bem, aqui eu vou mostrar uma ilustração de uma curva de luz de uma estrela com manchas e erupções. Então, aqui nós temos as manchas nessa estrela, e à medida que essa mancha, que é dominante na estrela, passa pelo disco estelar, há uma queda de brilho na estrela, como você pode ver aqui na curva de luz, tá? E esses picos aqui mais altos, que estão agora indicados por essas setas em vermelho, são os eventos de erupções. Diversos estudos sobre o Sol mostram que as manchas e as erupções, elas estão de fato fortemente ligadas. Porém, existem alguns trabalhos científicos que sugerem que esses fenômenos não estão correlacionados. Eu vou deixar aqui, até na descrição do vídeo, um link de um artigo para você pesquisar e se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Então, esses pesquisadores, eles encontraram um resultado diferente do observado no Sol para algumas estrelas de sua amostra. Então, nesta curva de luz, por exemplo, as erupções, elas deveriam surgir junto com a queda do brilho, que são as regiões que indicam a passagem da mancha, tá? Mas não é isso que acontece aqui. Nós vemos que as erupções, elas estão surgindo na região de maior brilho da estrela, ou seja, na maior amplitude dessa curva de luz, tá? Então, fica aí uma questão para se pensar a respeito dessa relação, né? Bem, eu vou mostrar aqui um exemplo de estrela, de outra curva de luz de outra estrela, observada pelo telescópio TESS, ok? Então, aqui nós temos uma curva de luz da estrela TIC 2281, 7261, ou também identificada por essa sigla aqui, BHCVN, ok?
essa sigla TIC é a sigla para Tess Input Catalog, que é o catálogo das estrelas observadas por esse telescópio, o telescópio TESS. E essa estrela, ela é uma variável de rotação do tipo RSCVN, que, como a gente viu lá na árvore da variabilidade, existem subtipos, né, desse tipo de estrela variável. Então, se você voltar lá o vídeo, você vai ver que ela vai estar lá na árvore. Mas, além dela ter essa assinatura, essa estrela é também um sistema binário de subgigantes, tá? Onde a sua componente primária, que é a mais quente, ela é do tipo espectral F2 e a sua componente secundária, ela é do tipo espectral K2, ok? Bem, agora nós vamos falar sobre as estrelas eruptivas. Então, as estrelas que têm uma variação luminosa devido às erupções também são consideradas estrelas eruptivas. E essas erupções, elas causam mudança no brilho da estrela que ocorrem nas camadas da cromosfera e na corona da estrela. Esses eventos, eles são frequentemente acompanhados pela ejeção de matéria em forma de vento estelar, como você pode ver aqui na própria animação. Nas curvas de luz, essas erupções, elas podem ser identificadas pelo rápido aumento no brilho, seguido por uma queda lenta nesse brilho, tá? Então, veja que o intervalo de tempo de subida, que é essa faixa estreita, indicada por, limitada por essas duas linhas tracejadas, é um tempo muito curto, muito rápido, comparado ao essa região aqui entre essas outras duas linhas, tracejada e pontilhada, que é o tempo de descida, ou seja, é um tempo muito maior, ok? Bem, essa é até uma curva de luz da estrela Kiki 4543412, que é uma estrela cujos dados foram obtidos pelo telescópio Kepler, ok? E esse Kiki, essa sigla, ela vem de Kepler Input Catalog, que é o catálogo de estrelas do telescópio Kepler, ok? Bem, essa liberação repentina de energia, ela ocorre quando as linhas do campo magnético, elas são torcidas, quebradas e depois reconectadas, tá? E esse fenômeno ocorre devido ao efeito dínamo da estrela, que é um efeito resultante da própria rotação da estrela, como também de sua convecção. Bem, mas vamos encerrar a aula por hoje. E nas próximas aulas eu vou mostrar mais alguns exemplos de estrela variável extrínseca, que são as estrelas binárias eclipsantes, e mais um exemplo de estrela variável intrínseca, que são as estrelas de pulsação. Bem, eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.